Olá, pessoal. Seguindo aqui no livro de Um Judeu Marginal, John P. Meyer, no volume 2, livro 3, ainda a questão das curas, dessa vez falando do homem com hidropsia, Lucas 14, 1, 6. Aí ele vai falar desse episódio. Depois do surdo gago, Marcos 7, 31. Quarto tipo de milagre sem paralelo exato com outro ponto dos evangelhos é a cura do surdo gago, só aparece em Marcos 7, 31. Gestos de cunho ritual de Jesus compreendem a colocação dos dedos nas orelhas do homem, simbolizando sua abertura para que ele pudesse ouvir, a aplicação de sua saliva sobre a língua dele, simbolizando a liberação do freio da língua para que ele pudesse falar, e levantar os olhos para o céu, provavelmente um gesto de oração. Suspirar ou gemer profundamente. Normalmente a ordem: abre-te, que em Marcos aparece na forma aramaica, eftafata. Tá? Então tem esse termo, é legal. Alguns autores, Chevitarese, alegam que isso é um encantamento. Na verdade, é uma ordem que ele está dando. Ele está dando abre-te, para abrir a boca. Não tem paralelo com um encantamento. O encantamento seria um termo incompreensível. Aqui ele está dizendo um termo compreensível. Né? Fala da questão da oração. Ao que indica aqui, Jesus está orando aqui. Então, isso remete também um pouco aos Hassidim, que os Hassidim, quando eles fazem a cura, né, Hanina Bendosa, quando faz a cura, ele é o resultado de uma oração intensa. Né? Aqui Jesus está fazendo um paralelo, que ele também está orando aqui. Tem uma parte aqui, nem todas as curas vai ter essa oração, mas aqui aparece o que poderia ser uma oração. Por certo, nenhuma outra história de milagre dos evangelhos, de tamanho comparável, contém tantos elementos do simbólico, do ritual e do mágico como essa aqui. Como vimos no caso da cura de Betsaida, no mundo antigo, usava-se a saliva como agente de cura, com contextos médicos, milagrosos ou mágicos. Em Marcos 7,31, né, que é essa passagem aqui do surdo gago, a combinação da saliva com os outros gestos simbólicos poderia levar facilmente a uma interpretação mágica. Mas levantar os olhos para o céu e suspirar podem ser vistos como expressões de prece súplica de Jesus a Deus. E a saliva pode ser colocada no espectro da experiência religiosa, mais no extremo milagroso do que no extremo mágico. Em todo caso, ao que parece, ele ainda cheirava muito a magia, a ponto de fazer tanto Mateus e Lucas se sentirem pouco à vontade, porque eles não colocaram essa passagem aqui. Mateus e Lucas tiraram essa passagem aqui, não reproduzem essa passagem. Seria então o caso de dizer que a presença da saliva satisfaz, por ter esse elemento mágico, né, satisfaz, num certo grau, o critério de constrangimento e descontinuidade, pois em todos os quatro evangelhos, apenas neste caso de Betsaida, mostram Jesus realizando uma cura mediante a aplicação direta de saliva. Outro aspecto único da cura é o fato de Jesus inserir seus dedos nas orelhas do homem, também sem paralelo em todo o Novo Testamento. É a combinação em uma mesma história de elevar os olhos para o céu e suspirar. As únicas outras ocasiões que Jesus olha para o céu e dá ação de graça é quando ele dá ação de graça pelos pães e peixes que ele está para distribuir a 5.000, que é outro milagre dele, né? E quando ele ora ao Pai, pouco antes de fazer Lázaro ressuscitar, João 11:41, que é outro milagre também. Contexto imediato de dar graças antes de alimentar 5.000, o gesto de Jesus para erguer os olhos para o céu é sem dúvida um gesto de oração. Esse é expressamente o caso de João 11:41.
onde as palavras de oração de graças de Jesus ao Pai seguem-se ao gesto de olhar para o céu. Portanto, o significado de olhar para o céu aqui, em Marcos 7,34, também pode ser o de uma prece. Então, isso provavelmente pode ser envolvido como uma prece. Um último elemento único nas histórias de curas milagrosas é a ordem de Jesus dada em aramaico, eftafata, que é abre-te. Apenas alguns poucos termos em aramaico foram preservados nos evangelhos. A outra exceção é o talita cum, né? Talita, venha. Isso aparece em Marcos 5,41, que é outro milagre dele. Assim, Marcos 7,31 é o único milagre de cura onde Jesus fala em aramaico, porque na Talita era para ressuscitar ela, não era uma cura, era para ressuscitar. Aqui é o único milagre de cura onde tem essas palavras. Resumindo, a cura do surdo gago se destaca entre as histórias de milagres do Evangelho, pois engloba em um pequeno espaço uma série de palavras ou expressões descrevendo ações chaves de Jesus ao realizar suas curas, que são únicas ou extremamente incomuns nos relatos de milagres. Pelo menos é possível tirar uma conclusão geral dessa narrativa de Marcos, e também da referência aos surdos recebendo o dom de ouvir no Evangelho que aparece em Mateus 11,5. A múltipla confirmação de fontes e de suas formas, proporcionada por essas duas passagens, indica que durante seu ministério Jesus afirmava fazer os surdos ouvirem. Então, ele está meio que levando em conta que esses critérios de constrangimento, né, citados, né, sugere que é autêntica essa passagem. Essa coisa de associar com magia e depois os outros evangelhos terem suprimido, isso meio que sugere que não foi invenção da igreja primitiva. Tanto que Mateus e Lucas tiraram isso do texto. Então, isso sugere que isso estava lá no começo. Essa narrativa ela estava lá presente. E o fato daquela lista de curas que Jesus realiza, em Mateus 11,5, tem uma lista, né, que Jesus estaria cumprindo. E ali está os surdos ouvirem. Né? Então, ele sugere que isso possa ser, de fato, histórico. Né? A orelha do servo do sumo sacerdote aparece em Lucas 22,49. Tá? Então, aí aparece como seria de esperar, o lacônico e austero Marcos nos dá uma versão mais curta dessa história, em Marcos 14,47. Ele simplesmente nos informa quando a espada feriu o servo do sumo sacerdote, decepou sua orelha. O que deve ser sublinhado, pois mesmo alguns comentaristas apresentam Marcos erroneamente nesse assunto, é que o evangelista não diz quem tomou da espada que era um discípulo de Jesus. Ele não diz que foi um discípulo de Jesus que fez isso. A expressão é um dos que estavam presentes. Não quer dizer que foi um dos discípulos, nem que foi um dos apóstolos. Tá? Então, esse é um dos detalhes aí que ele destaca nessa história. Daí. Antes de criar uma lenda desencadeada pelo núcleo dessa intrigante história, conforme circulava na primitiva tradição cristã, alcançou sua conclusão lógica em João, ao menos no que toca à identidade de quem brandiu a espada. Como vimos, tanto Mateus como Lucas, ao que parece independentes um do outro e com palavras diferentes, transformaram o membro da multidão de Marcos em um discípulo superzeloso e mal orientado. Então, o discípulo vai aparecer depois em Lucas e em Mateus, mas não em Marcos. O quarto evangelista, ou
a tradição joanina antes dele, levou ao extremo dessa tendência de cristianizar o anônimo dono da espada com objetivos parenéticos, ao identificar o fanfarrão como Simão Pedro. Então, João já diz que foi Simão Pedro. Percebe a evolução da narrativa? Primeiro era alguém da multidão, depois virou um dos discípulos, e depois virou Pedro. Essa identificação é especialmente útil para a narrativa da paixão de João, pois a aparição de Pedro no seu evangelho havia sido no princípio dos extensos discursos da última ceia, quando Jesus predisse que ele havia negado 3 vezes. Como não há oração ou agonia no jardim da narrativa da paixão de João, isso não tem em João, Pedro não tem nenhum papel a desempenhar antes do episódio da prisão. Por esse motivo, ele tem de ser reapresentado ao leitor e entra em cena em algum ponto antes da detenção, pois tem que estar presente para seguir Jesus até a casa de Anás, onde haverá de negá-lo 3 vezes. Ou seja, João, como não teve aquele episódio do jardim do Getsemane, não tem lá em João, Pedro, então, não está ali naquele ambiente, porque depois Pedro vai aparecer ali para a negação dele, né? Pedro não está ali no ambiente. Então, para colocá-lo no ambiente, o evangelista João disse que quem cortou a orelha do cara foi o Pedro, para inserir ele no ambiente. Pois é, isso é o John P. Mayer falando. Então, identificar o homem que empunhou a espada como Pedro foi o expediente literário usado pelo quarto evangelista para retomar o fio da narrativa de Pedro, que havia sido perdido desde que Jesus previu sua tripla negação. Né? Porque aparece lá na ceia, depois Pedro não tem, porque não tem o jardim do Getsemane, não tem João. Então ele meio que isso lá, meteu, então eu vou botar, ele vai ser o cara que cortou a orelha. Concluindo pela comparação dos relatos dos 4 evangelhos, assim como pelo exame da composição de Lucas, o mais provável é que a cura da orelha do servo do sumo sacerdote seja uma criação do próprio Lucas, e assim não se pode remontar ao Jesus histórico. Nossa pesquisa sobre as 5 histórias de milagres em que o tipo de doença curada só aparece uma única vez e não contam com múltipla confirmação, produziu resultados variados. No caso da sogra de Pedro, da mulher com hemorragia e do hidrópico, nossas suspeitas iniciais foram confirmadas. Os dados são muito escassos para chegar a uma conclusão de julgamento. Então, é como se não foi história. Embora alguns críticos adotem o mesmo enfoque com relação à história do surdo gago, inclino-me a julgar que algum evento existente por trás da sua forma atual vem do tempo de Jesus. Minha convicção mais firme é quanto à cura da orelha do sumo sacerdote, mesmo que não se possa ter absoluta certeza nesse caso, para mim é quase certo tratar-se de uma criação de Lucas. Muito obrigado, então.